Malafaia, eu conheci um Silas ainda gostável. Até que uns 4, 5 anos depois ele foi ficando um cara não gostável, depois se tornou uma figura intragável, depois se tornou uma coisa que eu prefiro nem nominar, como eu o enxergo hoje em dia. Eu não gosto dele porque eu não gosto de mentirosos, não gosto de oportunistas, não gosto de gente que se vende como ele se vendeu durante anos. Porque o evangelho não é só um conteúdo. O conteúdo vocês já falsificam. E o modo como vocês pregam já é anti-evangelho, porque é cheio de ódio e de acusações e de infernos e de maldades. Quando eu ouço Silas, às vezes parece que eu estou ouvindo um bicheiro escrachado. São negócios que eu digo, eu não sei como é que o povo não enxerga, que é um tom que ele pode até dizer, copiar a coisa mais bonita e certa para ler. O tom estraga a verdade na boca dele. Por que ele nunca me processou esses anos todos? Você já se perguntou isso? Porque ele sabe que eu nunca o acusei falsamente. Malafaia. Atualiza com Antony Galvão. Olá meus amigos, Antony chegando com mais um vídeo para este canal. Um vídeo muito interessante. Vocês viram aí no início o Caio Fábio versus Silas Malafaia, ou Silas Mala Sem Alça, ou Silas Maracutaia, como você quiser apelidar. É um cara que é ridicularizado no Brasil porque ele mesmo gosta disso. E o Caio Fábio, ele deixou claro quando foi perguntado por que ele não gosta do Silas. E ele falou algumas coisas interessantes. Depois, no final, ele disse: por que o Silas nunca me processou? Porque eu não falo falsamente. Quem conhece o Silas pessoalmente sabe quem é o Silas. É o próprio Caio Fábio. O Caio Fábio, ele não é ateu, mas ele fala muitas coisas bem racionais. Ele já deixou claro também que se fosse para escolher entre ateus e evangélicos, ele escolheria com louvor ateus. Ele acha muito racional cada ateu quando critica sobre religião. Mas ele ainda tem a sua crença, da forma dele. Mas, a respeito do Silas, do Macedo, ele fala também a respeito do Macedo. Ele começou a me dizer, olha, tudo que você prega tá certo, mas não dá certo, porque você fica falando de Jesus, aí todo mundo quer ficar bonzinho, misericordioso, compassivo, solidário, direitos humanos, acolhimento, empatia. Isso não dá certo para levantar dinheiro. Dinheiro é Velho Testamento. É Moisés, é lei, é pedra, é ameaça. Tem que jogar tudo isso em cima deles, é maldição. Que a estratégia do Macedo é ganhar dinheiro, ele já falou isso. Você tem que falar Velho Testamento. Você tem que falar mensagens duras, jogar maldições, que é para o povo trazer dinheiro. Então o Caio Fábio, ele é um cara bem verdadeiro quando ele fala essas coisas. Ele desce a ripa no Silas, ele desce a ripa no Marco Feliciano, porque ele conhece esses caras. Quando nós chamamos esses caras de picaretas, é porque são picaretas, né? E quem mais conhece eles que fala isso, que ganham dinheiro às custas da fé alheia, cara, de pessoas simples e humildes e não conseguem provar. Inclusive eu tô com um vídeo fortíssimo para falar sobre os 12 mandamentos de Jesus. E sabia que Jesus ele direcionou 12 mandamentos quando ele colocou uma missão aos discípulos, aos apóstolos, e essa missão vai servir para hoje caso ele existiu. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Jesus existiu e que Jesus era certo ou errado e que ele fez alguma coisa. Jesus é um projeto romano, é um produto romano criado justamente para controlar pessoas. Mas este produto e este personagem chamado Jesus tem mandamentos. E os mandamentos estão no livro de Mateus. E eu não vou falar aqui qual é o capítulo,
porque eu vou fazer um vídeo específico sobre os 12 mandamentos de Jesus. Por que que o senhor Silas, por que que o senhor Feliciano, por que que o senhor Macedo, por que que o senhor Valdemiro, RR, Agenor, Duque ou qualquer um desses picaretas aí, não segue nenhum dos 12 mandamentos. Por quê? Porque se for impor esses 12 mandamentos para eles, pelo menos um dos 12, eles vão dizer que esses mandamentos foram para os discípulos. Mas eu tenho como provar no texto que se de fato existiu isso, esses mandamentos servem para eles. Mas não tem um que cumpre um desses mandamentos. Vou fazer um vídeo especial falando sobre isso. Por isso que eu não vou já dizer onde está escrito, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre os 12 mandamentos do suposto Messias, do suposto Jesus que eles acreditam, né? Porque para refutar crente tem que ser com o próprio livro deles, a própria arma que eles usam, né, para refutar eles. Então o Caio Fábio, ele foi preciso. Ele falou que ele não gosta do Silas porque é mentiroso. Malafaia, eu conheci um Silas ainda gostável. Até que uns 4, 5 anos depois ele foi ficando um cara não gostável, depois se tornou uma figura intragável, depois se tornou uma coisa que eu prefiro nem nominar, como eu o enxergo hoje em dia. Eu não gosto dele porque eu não gosto de mentirosos, não gosto de oportunistas, não gosto de gente que se vende como ele se vendeu durante anos. Porque o evangelho não é só um conteúdo. O conteúdo vocês já falsificam. E o modo como vocês pregam já é anti-evangelho, porque é cheio de ódio e de acusações e de infernos e de maldades. Quando eu ouço Silas, às vezes parece que eu estou ouvindo um bicheiro escrachado. Porque é oportunista, tá? Porque é um evangelho cheio de coisas ruins, de ameaças. E é verdade, cara. Tá? Você tem que pagar, porque senão você vai ser punido nisso e daquilo. Então esses caras, na verdade, só estão em evidência no Brasil, porque o Brasil é um país que não tem uma lei severa sobre punir ou então responsabilizar charlatão, mentiroso, que engana há muito tempo no Brasil. Que não é só o Silas, não. Todos eles são. Todos eles são. E na crítica à ideia e o comportamento deles é que eu falo isso. Eu não falo porque eu conheço os bastidores deles e estou aqui para provar nada do que eles são fora do que eles propagam. Eu trabalho em cima daquilo que eles propagam. Então, o Silas Malafaia, o Marco Feliciano, essa tropa toda, que nunca tomaram vergonha na cara, eles deveriam parar para pensar, mas não vão parar para pensar, porque o Deus deles é a grana, é o dinheiro. É o Deus deles, é o dinheiro, é a grana, tá? Então, infelizmente, enquanto o Brasil tiver esta cambada aí, o Brasil nunca prospera, porque aceita isso. Aí agora estão descendo a ripa no miguezinho, né? O Silas Malafaia também já fez vídeo já mostraram vídeo fazendo pergunta para ele, para criticar o Miguel. Só que eles que são os verdadeiros construtores dos miguéis da vida, desses meninos que estão aí já extorquindo pessoas, enganando pessoas através da fé. Então, quem primeiro deveriam ser cancelados de pregar em cima de tribunas, de palcos, seriam eles, para depois o Miguel. Então, o Miguel foi cancelado, por quê? Por simples motivo de não estar estudando, não estava estudando aula presencial, ter sido ameaçado, mas não pelas mentiras que ele estava falando, tá? O Miguel não foi cancelado de pregar pelas mentiras e pelas falsas profetadas, deixando claro, não foi isso. O Conselho Tutelar achou por bem cancelar o Miguel por tempo indeterminado de pregar nas tribunas por conta de ameaças, né, que a família foi lá denunciar, e por conta de não estar estudando e está usando a infância de forma errada, o menino. Mas se fosse por conta das profetadas, das mentiras, ele estaria aí e ia continuar, tá bom? Então quem teria que ter que ser cancelado seria esses caras aí. Também o Macedo, que não vai, né? Porque a estrutura que ele já tem financeira compra qualquer coisa, né? Inclusive muitas
muitas pessoas da área da justiça, infelizmente, com algumas exceções, porque a justiça do Brasil ainda age quando tem que agir. Mas um Macedo, um R.R. Soares, um Valdemiro Santiago, um Silas Malafaia, um Marco Feliciano e essa cambada toda que prega lá nos Gideões, não era para estar pregando, cara. Não era. Ou então teria que provar realmente o que eles pregam, literalmente aquilo que o Jesus que eles acreditam garantiu para eles, né? Aquela autoridade que o Jesus deu para eles, eles teriam que fazer se cumprir, né? Aquilo que foi falado, que é falado no texto lá. Mas infelizmente eles conseguem enganar as pessoas, mentindo para as pessoas para ganhar dinheiro, e conseguem falar para as pessoas que aquilo que está escrito lá é algo metáfora, é figura de linguagem, porque eles não conseguem fazer literalmente o que está escrito. Então eu parabenizo o Caio Fábio, mesmo não sendo ateu, sendo um cara que ainda tem uma crença impregnada, não sei, talvez nos bastidores ele seja ateu sim, talvez eu não, assim, não tenho uma crença, mesmo porque crença é uma coisa que não é para ateu em questão mística, mas eu não tenho uma crença que o Caio Fábio tenha crença em nada, misticamente falando. Mas ele ainda carrega ainda aquele patamarzinho dele por conta dos inscritos dele. Mas ele falou muitas verdades aí a respeito do Silas e de qualquer outro que está aí para enganar. E foi uma coisa interessante que ele falou: por que o Silas não me processa? E quantas pessoas já se levantaram contra o Silas e descendo a ripa nele, né? E por quê? Porque se chegar lá diante de um promotor e de um juiz, cara, o cara levar alguns textos bíblicos na hora lá e dizer assim: ó, doutor Meritíssimo, ou qualquer chefe lá da justiça, na hora lá, entendeu? De um depoimento, e dizer assim: tá escrito aí isso aqui. Pede, dá 15 minutos pra um cara desse aí. 15 minutos aí, para eles fazerem a concentração deles de fé e fazer acontecer pelo menos o que está escrito aqui, que foi prometido por esse Jesus, para ver. Eu penso desse jeito, um cara desse querer me processar, porque eu faço uma crítica na ideia e no comportamento, achar que foi ofendido, querer me processar, eu tenho pelo menos esses 10 mandamentos de Jesus, ou seja, 12 mandamentos de Jesus para levar e passar na cara deles lá na frente do juiz. E fazer, para ver se pelo menos eles vão fazer cumprir um dos 12 mandamentos, né? Dos 12 mandamentos, das 12 ordens de Jesus. São 12 ordens de Jesus. E eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre isso. Então, pessoal, fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Estou aqui num lugar bem simples, mas a imagem tá boa, o áudio tá bom. E é mais um vídeo para o canal aí. Atualiza com Antony Galvão.